Oi, gente! Nós estamos falando sobre a graça, a lei, mandamento. O cristão, ele tem que ter prazer na lei do nosso Pai e ele encontra nela força. E nós temos que lembrar que nenhuma condenação há para aqueles que servem o nosso Pai, porque ele não está debaixo da lei, já foi liberado da lei. Agora ele pode servir ao nosso Criador segundo o Espírito. Agora nós cristãos, nós estamos numa nova esfera, porque o Espírito do nosso Pai habita em nós. A presença do Espírito é que marca como propriedade do nosso Pai, do nosso Criador. O corpo físico do cristão ainda vai morrer em razão dos efeitos do pecado, a menos que o Senhor volte antes. Agora o Espírito, ele provém de vida e justiça em nossas vidas. Ele nos libera dessa obrigação. Se uma vez uma pessoa que vive numa natureza caída, a morte é o seu destino, o cristão, ele está aliviado e ativado pelo Espírito Santo para deixar a prática dos atos pecaminosos do seu corpo. Ele podia modificar a carne e seus efeitos e viver a direção do Espírito de Deus e da santidade que nós devemos ter uma vida com Ele, nos providencia isso. Ela é comum a todos os filhos, que nos levará à glória. E a direção do Espírito não é orientada por místicas, é a capacidade do Espírito, ele manter os nossos desejos carnais mortificados. O Espírito Santo, ele não é um agente que nos escraviza. Pelo contrário, por meio da nossa adoção, que o nosso Pai nos adotou, ele deu para nós o Espírito Santo, para nós termos a consciência do que o Pai é, do que ele deseja e do que ele quer para nós. E essa é a nossa marca. E nós temos esse acesso através da oração. O Espírito, ele nos dá segurança da nossa condição, que nós somos salvos. Todos os filhos do nosso Pai é herdeiro e herdeiro com o Messias, e nós estamos unidos a Ele. Assim como o Messias, ele já está na glória, também nós seremos glorificados junto com Ele, porque a nossa leve aflição, e a qual é momentânea, operará por nós uma extraordinária peso eterno, cheio de glória. Então, nas nossas fraquezas, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a interceder por nós nos céus. Isso também está em Hebreus 7:25, porque o Espírito Santo, ele intercede aqui na terra, em nossos corações, e nós somos limitados e carentes em conhecer, mas o Espírito, ele usa gemidos para nos comunicarmos com o nosso Pai, as nossas necessidades. O nosso Pai, ele sabe o que passa em nossas vidas, no mais íntimo do nosso coração. As petições do Espírito são sempre ligadas com a vontade do nosso Pai e sempre serão respondidas. Nós somos separados pelo amor de Cristo e nós somos vitoriosos. Os gentios que não buscam a justiça e não buscam receber a fé que é gratuita e que Deus dá, que é só pedir, que é um dom, ele não vai merecer a salvação. Cristo, o nosso Messias, ele é o fim da lei, sendo o seu cumprimento é igual às suas sensações. Aquele sistema de salvação baseado em desempenho é exclusão, não serve. Moisés fala que a obediência à lei traz vida e ninguém pode cumprir a lei e obter justiça. A justiça, ela se baseia na fé que vem de Cristo, no nosso Messias,
Ele nos acessa, Ele nos permite o acesso. Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, por definição, a graça é um favor imerecido. A graça, ela não seria graça se as obras dependessem de um papel da eleição, da nossa salvação. As obras, elas vêm como galardão para nossa vida e não traz salvação. Sem arrependimento, de maneira nenhuma haverá salvação no futuro. A misericórdia do nosso Pai, Ele nos dá a graça. Nós somos aprisionados por desobedecer, mas pelo seu excesso de misericórdia, de amor, nós somos salvos. O sacrifício do Messias no madeiro, o amor é cumprir a lei, porque se você ama o seu próximo, você não vai fazer mal. E o cumprimento dos 4 primeiros mandamentos ao nosso Pai, você cumpre também o restante da lei. Você obedece às proibições, conforme você ama no seu próximo. Paulo, ele ensina a lei. Só que ele entende que não salva ninguém a lei, apenas revela o pecado, porque as pessoas não atingem os requisitos exigidos que a lei. Então, no juízo, a posse da lei vai constituir a base de condenação. Ou seja, os 10 mandamentos são promessas e caráter perfeito do nosso Pai. Um dia nós vamos cumprir esses 10 mandamentos, sem pensar, sem ter dúvida, sem ter dificuldade alguma. No tempo presente nós não conseguimos, porque a nossa natureza é pecaminosa, mas nós temos Ele para nos guiarmos, para sabermos o que é pecado e o que não é. Então, o que nós temos que fazer? Nós somos ordenados para fazer, mas nós não conseguimos, mas nós devemos tentar. Quando as profecias de Ezequiel 36 e de Jeremias 31 se cumprir, Ele tirará os nossos corações de pedras e daí nós vamos expressar quem nós somos e nascemos para ser. Tenha em mente que essa série desses 10 mandamentos e mais essa semana foi uma pequena introdução. Nós temos que estudar mais sobre isso. E eu peço, se vocês puderem, ler Romanos, porque Romanos, nossa, é excelente para isso. Para você entender sobre salvação, sobre justificação, sobre santidade, leis, mandamentos, porque nós temos que lembrar que o nosso coração ele é enganoso. Então, às vezes a gente não acha que a gente não tá pecando, mas nós estamos. Então, nós temos que lembrar disso, que nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar. Nós temos a base nas leis, nos mandamentos, que nós sabemos o que é pecado e o que não é. Por mais que nós estejamos cauterizados, nós sempre temos que pedir para o Espírito Santo nos dar aquele alerta. Porque as pessoas, elas querem seguir o que elas acreditam no coração. Mas nós temos que lembrar que o nosso coração é enganoso. E nós temos que seguir o que está na palavra, na Bíblia. Pesquise mais sobre isso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!